Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre os módulos bifaciais. Você já ouviu falar sobre eles? Ou até mesmo já se perguntou se esse painel é a melhor opção para o seu projeto? Fica comigo que hoje você vai entender tudo sobre esse equipamento e tirar todas as suas dúvidas. O painel solar bifacial é um tipo de painel que, diferentemente do convencional monofacial, gera energia pelos dois lados do módulo. As duas grandes diferenças entre eles são suas células que possibilitam a captação da luz solar dos dois lados e também o material utilizado na parte traseira do módulo. Enquanto os módulos monofaciais utilizam folhas de alumínio, os bifaciais utilizam uma camada de vidro de 2 mm de espessura na sua parte traseira. Esse vidro possui um índice de condutividade térmica maior que as folhas de alumínio, dissipando de forma mais eficiente o calor das placas, fazendo com que os módulos trabalhem a uma temperatura inferior que os monofaciais, e isso oferece uma série de benefícios a eles. Porém, a parte traseira dessas células não é tão eficiente como a parte da frente. A tecnologia bifacial permite um ganho médio na produção de energia de até 30%, dependendo de alguns fatores. Como nem tudo são flores, para conseguirmos alcançar um aumento na produção, precisamos refletir o máximo possível de luz solar sobre a parte traseira do módulo. E isso não é uma tarefa tão fácil de conseguir, e depende de fatores como a distância entre os módulos e o solo, a inclinação de instalação e também o índice de reflexão da superfície. Segundo o fabricante Ginkgo Solar, com a reflexão, placas montadas sobre uma superfície gramada ou de cimento podem obter um ganho de até 7% em sua produção, em areia até 9%, uma superfície pintada de branco até 19%, e chegando a impressionantes 30% se a superfície estiver coberta por neve. Ou seja, quanto mais claro for a superfície, maiores serão os ganhos possíveis. Já com relação à altura, de acordo com um estudo feito pela fabricante Longe Solar, deve ser maior que 1 metro, e a altura ótima entre 1,2 a 1,3 metros do solo, para otimizar a produção pela superfície traseira do módulo. Por isso, para se obter um ganho na produção, a instalação de módulos bifaciais é recomendada para aplicações específicas, como usina de solo, laje ou até mesmo como estrutura de estacionamento veicular. No geral, estruturas que ficam a uma distância de superfície refletora. E logicamente, quanto maior a reflexão dessa superfície, melhor. Os módulos bifaciais se tornaram um padrão em grandes empreendimentos no Brasil. Segundo o estudo estratégico do Instituto Greener, de 2020, 100% dos contratos mapeados utilizaram a tecnologia de dupla face em suas construções, pois produzem mais energia e por isso apresentam o melhor custo-benefício para usinas de solo, comparando-se com os modelos de face única. Esses módulos são bem parecidos com os módulos comuns e podem ser instalados em qualquer lugar, assim como os outros, mas nem sempre a parte traseira terá o rendimento esperado, pois, como vimos, depende de alguns fatores para que a luz do sol seja refletida em sua parte traseira. Por exemplo, caso você queira instalar uma usina solar em um telhado convencional, as placas irão ficar instaladas rente ao telhado, o que irá impedir que a luz solar possa ser refletida sobre a parte traseira do painel. E no fim das contas, ele irá funcionar como um módulo comum, tendo pouco ou nenhum ganho na produção, mas uma série de vantagens com relação aos módulos convencionais. E agora você deve estar se perguntando, então, se realizar um projeto solar em um telhado, os módulos bifaciais não valem a pena? Bom, a resposta é: depende, principalmente do preço. Esses módulos possuem uma série de benefícios que vão além do aumento da geração de energia. Devido à sua construção com 2 vidros, os módulos bifaciais possuem altíssima impermeabilidade à água e a maior resistência a altas temperaturas, possibilitando até 30 anos de garantia de performance, com degradação de 0,45 por ano. Já os módulos monofaciais possuem apenas boa impermeabilidade à água e boa resistência a altas temperaturas, devido ao backsheet traseiro de camadas de folha de alumínio e plástico, possibilitando uma garantia menor de 25 anos e uma degradação anual de 0,55%. Isso quer dizer que ao longo dos anos, as placas bifaciais possuem a tendência a uma maior produção devido à sua menor degradação anual. Porém, o ganho de potência na geração será praticamente nulo, devido a quase não haver distância entre a telha e o módulo. Módulos bifaciais são os mais adequados para ambientes agressivos, como regiões litorâneas, áreas muito quentes, muito úmidas e ótimos para serem utilizados em telhados.
Além disso, o valor desses módulos muitas vezes fica bem próximo ou até mesmo mais barato que os monofaciais, devido ao seu menor imposto de importação, justificando a aquisição mesmo não tendo grandes ou até mesmo nenhum incremento na geração devido à parte de trás do módulo. Para finalizarmos, podemos realizar uma comparação, levando em conta os prós e os contras de cada tecnologia, destacando também outros pontos que levam a decidir pelos módulos de dupla face. Com relação ao peso, os monofaciais levam vantagem, pesando muitas vezes de 3 a 4 kg a menos, e isso deve ser levado em consideração para projetos maiores, que serão realizados em telhados. Já na garantia de performance, ponto para os bifaciais, com 30 anos contra os 25 das placas normais. Com relação à degradação, também é um ponto positivo para os dupla face, gerando mais energia ao longo do tempo, talvez o fator mais importante nessa análise. Outro ponto positivo para os bifaciais é o risco de hotspot. Por utilizar vidro em sua parte traseira, eles conseguem dissipar melhor o calor e assim reduzir o risco de gerar algum ponto de calor concentrado na placa, reduzindo com isso o risco de algum acidente. Com relação à resistência mecânica, as placas bifaciais conseguem distribuir melhor os pontos de concentração de tensão mecânica, utilizando o vidro traseiro, e com isso evita de forma muito mais eficiente o aparecimento de microtrincas na placa, que reduz a produção de energia durante o seu tempo de vida útil, além de possuir melhor impermeabilidade à água e à poeira. Já com relação ao preço, esse item deve ser analisado caso a caso, e por isso considero como um empate, pois vai depender do tamanho do projeto e também do momento do mercado. Mas os preços desses dois equipamentos já estão bem equiparados. Assim como os sistemas solares tradicionais continuam a diminuir de preço, o custo dos sistemas de módulos solares bifaciais também diminui à medida que se tornam mais populares. De fato, devido à maior eficiência oferecida por um módulo bifacial, o preço não é muito diferente do módulo tradicional, e se torna uma excelente opção na hora de escolher qual tecnologia será utilizada no próximo projeto. Mas como disse, não espere um aumento de geração só porque será utilizado placas bifaciais. O projeto deve ser calculado como se estivesse utilizando placas monofaciais, e o ganho será ao longo do tempo de vida do sistema. E você, já conhecia ou já instalou essas placas? O que achou? Deixe nos comentários que é muito importante saber sua opinião. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho 3 recados importantíssimos para te dar. Se você quer aprender mais sobre energia solar e começar a ganhar dinheiro instalando ou vendendo projetos fotovoltaicos na sua região, esse aqui é o curso sobre energia solar mais completo que eu recomendo, onde tem de tudo, desde como dimensionar, instalar e vender serviços de sistemas fotovoltaicos. Agora, se você já possui uma empresa e quer alavancar suas vendas com postagens em redes sociais, eu indico o pacote Só Marketing, que contém vários modelos editáveis de criativos que você pode colocar a sua marca e divulgar em suas redes sociais de forma super simples e rápida. Atingir mais clientes em sua região sem ter que se preocupar em ficar criando novos posts toda semana. Mas, se você quer ir além e precisa de um suporte para conseguir novos clientes e aprender como você pode realizar mais de R$300 mil em vendas todos os meses, eu recomendo que você conheça o nosso trabalho da Venda Mais Solar. Já ajudamos vários integradores por todo o país a vender mais com captação de leads e toda a nossa metodologia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecer um pouco mais. Além disso, se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário. Até o próximo vídeo.